canal Paródia Gospel. A matéria aqui é sem enrolação. Então vamos pro vídeo. Para conseguir dar conta de chegar lá, de chegar na meta zero, o governo também decidiu aumentar impostos. Não me diga! O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, deu uma entrevista coletiva em que o governo detalhou algumas coisas bastante significativas. Vai aumentar o imposto para quem compra, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, para quem compra moeda estrangeira em espécie. Agora essa alíquota vai passar a ser de 3,5%. Estamos entre os melhores dos melhores. E o governo também está mais que dobrando, na verdade, o IOF para as pequenas, médias e grandes empresas que contratam empréstimos. Se está fazendo isso agora, apertando o botão do desespero, em maio de 2025, o que eles vão fazer quando tiver vindo 2026, o ano eleitoral? Eu queria que vocês gravassem isso, para vocês nunca esquecerem. Quando o governo está atolado em escândalos de corrupção e quase todos eles foram revelados graças a documentos públicos, o que ele faz? Apaga as provas. É exatamente isso que o governo Lula está fazendo, escondendo 600 bilhões de reais em gastos públicos e trancando o acesso a 16 milhões de documentos na plataforma Transfere.gov. O sistema oficial onde qualquer cidadão antes podia consultar contratos, notas fiscais, convênios e relatórios de execução. Foi por meio desse sistema que a imprensa descobriu escândalos como a farra das ONGs, as estradas que levavam à fazenda do Juscelino Filho e até os contratos para as quentinhas fantasmas. Agora tudo isso foi jogado no escuro e a desculpa oficial? Proteger dados pessoais com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Balela. A própria Advocacia Geral da União já disse que não há impedimento para manter essas informações acessíveis. Se é uma coisa honesta, se é uma coisa digna, por que todo mundo não sabe? Mesmo assim, o governo insiste em blindar os gastos de estados, prefeituras e ONGs. O resultado? Um apagão total que impede você de saber para onde estão indo centenas de bilhões do seu dinheiro, incluindo emendas do chamado orçamento secreto. Se é secreto, tem safadeza. Por quem recebeu o dinheiro, se ele foi realmente usado. Até a Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que assinou cartinha pela Democracia em 22 e hoje participa do conselho do governo Lula, está denunciando esse retrocesso brutal que fere a lei de acesso à informação e joga fora o controle sobre o nosso dinheiro. Você lembra do Lula prometendo transparência na campanha e acabar com 100 anos de sigilo? Nós vamos ter que fazer um decreto fazendo um revogaço desse sigilo que o Bolsonaro está criando para defender os seus amigos. Pois bem, tudo mentira. O que nós vemos é o maior apagão de dados públicos da nossa história. Muito conveniente para um governo atolado em escândalos no presente e que já criou os maiores esquemas da nossa história no passado. Compartilhe ao máximo esse vídeo e ajude a mobilizar as pessoas e reverter esse verdadeiro apagão. Nós temos o direito de saber para onde está indo o nosso dinheiro. O ministro da Fazenda tomou uma decisão que afeta todo o mercado financeiro e diz que não falou com o Banco Central. Decidiu importar um controle cambial no país via IOF e não falou com o BC. Haddad conseguiu superar o Mantega e ser o pior ministro da Fazenda do Brasil. O governo também decidiu aumentar impostos. Então, o objetivo é conseguir, esse ano, arrecadar mais de 20 bilhões de reais e, para o ano que vem, conseguir colocar dentro dos cofres públicos mais de 41 bilhões de reais. Alguns momentos depois... Asa, claro, em cima do lance, em cima da pinta, porque agora há pouquinho a gente ouvia aqui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentando explicar. Não conseguiu muito, pelo menos até aqui, o recuo do governo depois de reações muito negativas, uma repercussão negativa. Tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso. O recuo do governo relativo à cobrança do IOF. Revisão, portanto, 2 horas depois da decisão, uma revisão da cobrança de IOF sobre as aplicações em fundos brasileiros no exterior. E é claro que a gente fala aqui de reações na economia, mas é claro, reações no universo político. Uma entrevista constrangedora do ministro da Fazenda.
E em função de ser tão pouco diante do que foi anunciado, com a repercussão que teve em função dos subsídios que nós recebemos ontem, nós decidimos rever. Foi exatamente disso que se trata. Perdido. É com tristeza que eu falo isso, porque é o ministro da Fazenda do Brasil. Absolutamente perdido sobre uma decisão que tomou, que a sua equipe tomou, que o governo Lula tomou. E isso, essa insegurança, esses recuos, essa quantidade de entrevista para explicar o inexplicável, isso também comunica desespero. IOF, Sheila, pessoal, nós temos uma história no Brasil, né? IOF é desespero. Quando aciona o botão do IOF, é porque o bicho tá pegando demais. É a expressão do desespero. E comunica desespero. Tem tanta comunicação errada nesse processo. Primeiro, anuncia uma coisa que se espera tenha sido alvo de uma avaliação técnica, mas que foi apresentada de maneira absolutamente descalibrada. O próprio ministro, na entrevista coletiva, na de ontem, se referiu ao aumento das alíquotas do IOF como um pequeno ajuste. Caraca, um pequeno ajuste. Essa coisa em que recuaram, esse ponto sobre o qual recuaram das operações internacionais, do envio de remessas, isso flertou, das aplicações internacionais, isso flertou com o controle de capitais. Isso não é pouca coisa. Aí vem a reclamação, vem a chiadeira, porque a coisa não é um pequeno ajuste, porque tem impacto, e aí o governo recua. E diz que recua porque dialoga. Dialogou com quem? Porque está bastante obscuro a relação do governo relativamente a essa medida com o Banco Central. Afinal, conversaram ou não conversaram? Não está claro. Tem desmentido, mas estão desmentindo o quê? O Haddad foi à rede social ontem dizer que a decisão, o conjunto de medidas, não foi produto de negociação com o Banco Central. Isso não quer dizer que não tenham conversado. Já se fala que houve a conversa e que foi tensa com Gabriel Galípolo, que o Banco Central não endossaria esse conjunto de medidas relativamente à IOF. E o governo considerando, falaram isso, Sheila, que essa medida ajudaria o trabalho do Banco Central. Pensa disso, do que o que se comunica para o futuro. Se em maio de 2025, ano eleitoral no horizonte, o governo está acionando o botão do desespero do IOF para levantar dinheiro, para arrumar dinheiro, fundos para pagar a conta. Se está fazendo isso agora, apertando o botão do desespero em maio de 2025, o que eles vão fazer quando tiver vindo 2026, o ano eleitoral? Se prepare, se prepare, se prepare. Vá de retro, Satanás! Se não deixar o like é mortadela oficial. Acredita no Lula, Pinóquio e acha tudo normal. Assiste até o fim, não vai vacilar. Clica no sininho para o YouTube bombar.